Boa tarde, meus amados irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que cada dia nos venha continuar nos abençoando e nos protegendo de todo mal. Eu não tenho tido muito tempo de estar postando mensagem, né? Minha vida está muito corrida, a minha casa aqui ela está caindo e eu estou sem dinheiro para consertar, né, irmã? Por milagre ela já não caiu por cima de mim, já me matou aqui debaixo, né? Mas pela graça de Deus eu estou vivo. Hoje, dia 12 de 7 de 2025, eu estou gripado que quase eu não estou podendo falar. Tanta gripe. E senti um desejo da gente comentar alguns versículos bíblicos aqui. O que é que tem escrito na palavra de Deus e o que é que os crentes, os evangélicos, os religiosos usam de jargões que não tem na Bíblia. Na Bíblia não tem, mas eles usam. E o povo, por falta de conhecimento, come essas heresias, porque aquilo que não tem na Bíblia é heresia. E eles comem e acham bom. Como comida podre e estragada, pagam para ouvir tudo isso, um preço alto, porque não se dedicam a examinar as escrituras, né? Não, nessas denominações eles não se usa questionar com seu líder, porque questionar qualquer coisa com seu líder é uma afronta, e logo é repreendido e é botado de castigo. Mas, irmão, a religião, os crentes e os evangélicos, eles usam o jargão de que a pessoa tem que aceitar Jesus. E o versículo usado, que até eles usam na Bíblia, a passagem na realidade não tem o nome aceitar Jesus, não tem a frase aceitar Jesus, tem a frase confessar Jesus, né? E aí eles pegam muito esse versículo de Mateus 10, 32 e 33. Vamos, Mateus 10, vamos meditar, vamos olhar aqui esse versículo, o que é que ele diz? Mateus 10, diz aqui: trinta e 33, diz assim, olha: porquanto qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. 33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que estás nos céus. Ó, irmã, Jesus aqui estava vivo e Jesus estava falando uma palavra na época presente com as pessoas. Então estava se concretizando que a pessoa que confessasse a Jesus, que seguisse Jesus, os seus ensinamentos, acreditasse nele, aquela pessoa que levantasse a mão e dissesse que era de Jesus, que seguia Jesus, que obedecia a Jesus, era isso que ele estava falando.
E ele disse que aquelas pessoas que confessassem diante de quem? Dos homens, daquela humanidade, da época, do povo daquela época. Não está falando para mim e para você hoje, está falando para aquele povo da época dele. Que o judeu era perseguido por quem? Pela religião, pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos fariseus, pelo governo, pelo sistema político e religioso da época. Então, aqueles homens, quando diziam que era de Cristo, eles eram perseguidos. O sistema da época perseguia a igreja. Os sacerdotes deu carta a Paulo, para Paulo ir para Damasco, buscar qualquer pessoa, menino, mulher ou criança que falasse o nome de Jesus, trazia para ser morto em Jerusalém. Foi os sacerdotes, foi os religiosos, o povo que dizia que era de Deus, que tinha o confronto com Jesus, os fariseus. Deu carta, eles podendo ter dado carta para Paulo dar vida ao povo, ele dava o quê? Dava uma carta, uma autorização para Paulo trazer os cristãos para ser morto lá em Jerusalém. E a religião de hoje? Não está a mesma coisa? Não são eles que matam os cristãos espiritualmente hoje? Com esses jargões? Dizendo que você tem que confessar Jesus? Porque se você não for na igreja deles e aceitar Jesus e confessar Jesus lá diante daquela plateia, você não vai para o céu, você vai para o inferno. Isso é um jargão, irmão. Isso aqui era para o povo da época de Jesus. Isso era para o povo da época de Jesus. Eles tinham que confessar a Jesus diante daquela nação, diante daquelas autoridades, diante daqueles governos, diante da religião, diante do partido governamental, do sistema político, do sistema religioso. Era isso que Jesus estava dizendo. E nós, nos dias de hoje, não tem que confessar a Jesus coisa nenhuma, irmão. Porque isso aqui foi dado ao povo daquela época. Porque eles viviam debaixo da lei. Eles viviam em pecado. Eles estavam mortos. Está lá em Efésios, do capítulo 2, do versículo 1 em diante. Ele estava morto nos seus deleites, nos seus pecados. Quem dominava eram os principados e potestades da época. O sistema governamental, político e religioso. E hoje, não estão aí os evangélicos metidos na política? Tem bancada evangélica lá em Brasília, no Congresso. Não são tudo farinha do mesmo saco, não? Homens mentirosos, deturpando a palavra de Deus, escravizando o povo de Deus, tomando dinheiro do povo de Deus. Aonde se já viu isso? O povo não lê Bíblia, não estuda a Bíblia, aí é levado por essa falsa doutrina. Então, irmão, eles aqui usam esse jargão porque Jesus diz: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está no céu. Pronto. Jesus estava dizendo para aquele povo: qualquer um de vocês que me negar aqui diante dos homens, quando eu vier julgar Israel, quando eu arrebatar a igreja, eu vou negar vocês diante de meu Pai que está no céu. E quando é que Jesus veio fazer isso, irmão? No ano 70. Tem várias mensagens minhas aí, falando sobre a vinda de Jesus.
no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, do 59 em diante. A vinda de Jesus, ele está narrando lá no capítulo 24 de Mateus. Quando ele vai saindo de Jerusalém, os discípulos mostram o templo a ele, aquele prédio maravilhoso que Salomão fez. Aí disse, olha, Senhor, pia aí. Jesus disse, eu não digo, em verdade eu vos digo que não ficará aí pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus, irmão, no capítulo 23 e 24, especificamente o 24, ele está narrando a vinda de Jesus, a vinda do Filho do Homem. Ele está narrando para os discípulos dele, para os 12, né? O que iria acontecer antes dele vir. Antes dele vir, ele começa a narrar ali o que ia acontecer. Eu já mostrei várias mensagens aqui que eu tenho, que está falando sobre isso. Olha, 24, olha. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, disse, não vede tudo isso, em verdade vos digo que não ficará aí pedra sobre pedra que não seja derrubado. Então os discípulos, o 3, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dizei-me quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Olha aí, irmão. Os discípulos perguntaram, Senhor, dizei quando é que vai acontecer essas coisas e que sinais acontecerá da sua vinda e do fim do mundo. Jesus começa a narrar. Aí Jesus começa a narrar. 4. E Jesus respondendo disse, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvires de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Quer dizer, Jesus está narrando aqui, diz que essas coisas antes da vinda dele ia acontecer, mas que eles não se assustassem, porque ainda não era o fim. Isso era o princípio, era o começo das dores. Da vinda dele e do fim do mundo, do juízo eterno. Se deu no ano 70. Ó, irmão, é porque é muito longo. Você vem narrando 24 aqui, você vem narrando o 7, olha. Porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, haverá peste, terremoto em vários lugares. Tudo isso aconteceu naquela geração. Olha, o 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Era o princípio das dores. Eram os sinais que estavam acontecendo da vinda dele. Então, vos hão de entregar para ser atormentado e matar-se-ão e serei odiado de todos e de todas as nações por causa do meu nome. Ó, irmão, não foi lá em Jerusalém naquele tempo que entregaram os discípulos à morte? General Tito usou, mas Vespasiano, irmão, usou lá o exército para invadir Jerusalém, tocou fogo no templo, matou os discípulos, perseguiu, levou os judeus presos. Isso aconteceu, irmão, no ano 70, da era cristã. Após 20 e poucos anos de que Jesus tinha morrido, Jesus morreu com 33, 27 anos depois, aconteceu isso. Aí ele vem narrando, olha. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ó, irmão, eles usam, aqui é um jargão de que eles usam, que é aquele que perseverar na religião, naquilo que eles pregam, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aqui está falando de quê, irmão? Da perseguição,
salvo daquela perseguição. Salvação, irmão, para ir morar para o céu é pelo feito que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Aquele feito que ele fez lá na cruz do Calvário dá direito à salvação. Pronto, aqui está se narrando. Aqueles que perseverassem, que dissesse que era de Cristo, que seguia Cristo, que obedecia a Cristo, ainda que ele morresse, se ele morresse confessando Jesus, ele era salvo. Ele seria salvo. Salvo de quê, irmão? Dessa tribulação aqui, olha. Por quê? Porque aqui, irmão, aquele que confessasse Jesus, aquele que na hora da perseguição, ele abrisse a boca e dissesse que era de Cristo, eles matavam. Então, aquele que tinha confessado Jesus, assim que Jesus morreu, Jesus ia livrar ele dessa perseguição aqui. Olha. 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Quando o evangelho fosse pregado, viria o fim. E Paulo, em Colossenses 1, 23, ele está dizendo que esse evangelho, ele pregou a toda criatura, debaixo do céu e da terra, o qual ele foi ministro. Ele pregou lá. Paulo pregou o evangelho, né? Jesus em Mateus também ele está dizendo, em Mateus ele diz que os discípulos dele não terminariam de percorrer Jerusalém e as cidades circunvizinhas sem que não vir o Filho do Homem. Eu pergunto a você, aonde estão esses homens? Estão correndo, que maratona é essa que não se acaba? Porque Jesus prometeu que eles não terminariam de percorrer Jerusalém e as cidades circunvizinhas, sem que não visse o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Viu? Então, se ele não veio, Jesus é mentiroso, é um falso profeta. Porque Jesus disse que aqueles homens não terminariam de percorrer Jerusalém sem que não visse o Filho do Homem vir. E se esses homens começaram a percorrer as cidades vizinhas pregando o Evangelho, se Jesus não veio, com quantos anos esses homens estão? Aonde é que? Aqui em casa eles não estão. Escondido aqui em casa eles não estão, não. Ah, meu irmão, agora que caiu a ficha, olha. Ô, meu irmão, pia aí. Ô, irmão, dá vontade até da gente rir. Irmão, será que eles não estão lá por debaixo daqueles túneis que o grupo Hamas fizeram lá naquela região da Judéia, não? Quem sabe, né, meu irmão? Eles estão lá escondidos, lá dentro, né? Tem muitos túneis lá que não foram descobertos, né, irmão? De repente eles estão por lá. Não é não, irmão? Hein? De repente eles podem estar por lá, né? Isso é uma chacarrice, viu, irmão? Isso é a brincadeira que eu estou fazendo, porque para quem não tem entendimento, né? Para quem não tem entendimento, quem não estuda a Bíblia, né? A gente faz essas, né? Não é não, meu irmão? Jesus disse, irmão, em Mateus, tem o versículo aqui, se eu não me engano, é no capítulo 10 de Mateus, se eu não me engano aqui, no capítulo 10 de Mateus, fala sobre isso, né? Eu sei que tem uma passagem aí, vocês podem buscar aí. Jesus, onde vocês fazem a pergunta aí, onde está escrito que Jesus disse que os discípulos não terminariam de correr Jerusalém e as cidades circunvizinhas sem que não visse o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Quem era o Filho do Homem? Jesus de Nazaré. Mateus 26, do 59 em diante, ele também vem falar isso. No capítulo 16 também, de Mateus, ele fala sobre isso, né?
Em Lucas, ele também fala, parece que é no capítulo 21, né, do versículo 20 em diante, né, irmão? Jesus vai comentar sobre essas coisas. Então, irmão, Jesus aqui está narrando essas coisas. Ele está narrando, capítulo 24 de Mateus, ele está narrando o que ia acontecer a vinda dele. Quando chega aqui no versículo 34, que é muito extenso, você vai ver do 28 aqui em diante, mas quando chega no 34, olha, no 34, olha, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Ó, irmão, Jesus prometeu aos seus 12 discípulos, que estavam lá no Monte das Oliveiras, voltando ao contexto, lá no princípio do versículo, Jesus estava reunido com ele no Monte das Oliveiras, e eles interrogaram Jesus, e aqui, todo esse capítulo, Jesus está narrando o que ia acontecer. Ele disse, no 34, ele disse, em verdade, vos digo que não passará esta geração. Ó, irmão, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que respeitar o texto, respeitar o contexto, fazer a conjugação verbal de tempo, de passado e de futuro, o emprego do verbo. Tá certo, meus irmãos? Tem que fazer isso, porque se não fizer, a gente é levado por vento de doutrina, por jargões que os homens usam. Então, irmão, olha, olha o que é que diz João aqui. Olha o que é que diz João aqui. 15. João 15. Vamos para João 15 aqui. João 15, né? Olha, João 15, 16, olha. Não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que varde e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que todo quanto em meu nome pedirem ao Pai, ele vos conceda. Ó, irmão, aqui, esse versículo aqui de João 15, 16, derruba a tese dos jargões evangélicos que usa. Olha, como é que aqui está dizendo Jesus que nós não escolhemos ele, nós não fomos atrás dele, nós não desejamos ele. Quando está dizendo nós aqui, está falando eu e você não. Está falando dos judeus que viviam debaixo de pecado no regime da lei. Era eles que viviam, está lá em Efésios 2, do 1 em diante. Eles que viviam mortos em ofensas e pecados, nos desejos do mundo, dos principados e potestades. Principado e potestade é o regime, é o poder político e religioso da época. Olha, Jesus disse, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós e eu nomeei vocês para que vocês vá e dê muito fruto. Olha, irmão, olha aí, olha o jargão da religião. Diz que é aquele que vem a Jesus, que vai a Jesus. Não é que vai não, irmão, é o que vem. Porque o que vem, ele fica curioso, ele vai escacaviar, ele vai buscar, ele vai estudar, ele vai pesquisar. Irmão, lá em Efésios está dizendo que o povo estava morto em ofensa e pecado. E morto houve alguma coisa, irmão? Para ter desejo de ir atrás de Jesus. Se estava morto, irmão, como é que tinha desejo? Como é que ia atrás, irmão? Por isso Jesus disse, aquele que o Pai me deu, o Pai deu através de quem? Do Filho, aquele que o Pai me deu,
de maneira nenhuma eu lançarei fora. Está lá em João, no capítulo 10, 28 e 29. Está vendo, irmão? Paulo aqui também escrevendo a Éfeso, capítulo 1, versículo 4. Olha, Éfeso 1, 4. Aqui é. Éfeso. Olha. Éfeso 1 e 4, olha. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, olha. Paulo aqui, irmão, em Éfeso, está confessando, está dizendo que nós, quando diz nós, era aqueles irmãos da época de Jesus. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Promessa cumprida, estava se cumprindo aquela promessa. Porque eles já tinham sido escolhidos, antes de Deus fazer o mundo, eles já tinham sido escolhidos. E nós, irmão, nem eu e nem você vivemos debaixo da lei. Nós nascemos lei, a lei já foi abolida há 1000 e tantos anos lá atrás. Era do povo que vivia debaixo da lei. Quem era o povo que vivia debaixo da lei? Os judeus. Era isso que os evangélicos, os religiosos, os crentes deviam pregar. E não prega a vocês. Porque isso traz conhecimento. Não enche os cofres dele aqui atrás. Por isso que eles não pregam. Né? Ó, irmão, se eu fosse comentar esse jargão aqui de confessar Jesus, de aceitar Jesus, certo? Isso aqui, irmão, é pregação que dá para mais de mês, mais de hora cada pregação aqui. Entendeu? Eu citei aqui uns 3 aqui que a mensagem fica muito grande, não dá para coisar. O outro, sabe qual é o outro? É o batismo. Eles usam outro jargão, o batismo. O batismo de Jesus. Ó, irmão, eles usam o batismo de Jesus dizendo que Jesus foi batizado. Eles usam João, lá em João, o batismo de Jesus, e eles usam aqui também Mateus. Mateus, quer ver? Mateus 3, Mateus, deixa eu ver aqui. Mateus 3. Ou então eles usam muito lá em João. Eu acho que capítulo 2 de João. Ei. Deixa eu ver aqui. Mateus 3. 2, 3 aqui. Mateus 3. Vamos ver o que é que diz aqui. Mateus 3, 13. Diz aqui, olha. Então veio Jesus da Galileia com João, junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João se opôs-se-lhe. É porque, irmão, eu tenho pouco estudo, aí eu não sei ler direito. Opôs-se-lhe, é. Mas João opôs-se-lhe, dizendo, eu careço ser batizado por ti, e vem tu a mim? Jesus, porém, respondendo-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Ó, irmão, Jesus veio para se batizar. Jesus veio para se batizar com João Batista. Aí eles usam isso aqui dizendo que Jesus deu o exemplo do batismo. Certo? João, como tinha sido revelado a João disse, Senhor, eu careço ser batizado. O Senhor é quem tem que me batizar, aí o Senhor vem a mim. Irmão, João Batista, ele estava na missão de preparar o caminho do Senhor. Então João Batista, ele batizava com água, arrependimento de pecado.
qual era a simbolização da pessoa ser lavado nas águas. Irmão, quando uma pessoa, na lei de Moisés, quando uma pessoa pecava, ela escolhia um cordeiro, macho ou fêmea, não sei se lá está escrito macho ou fêmea, eu não tô indo para o texto, mas a passagem eu já li várias vezes, eu conheço, né? Então se trazia um cordeiro, ou bode, ou pomba, cada um tinha um pecado específico para cada um, certo? Um boi. Então, aquela pessoa trazia aquele presente para o sacrifício, aquele animal para o sacrifício. E aquele animal, na lei de Moisés, ele trazia diante do sacerdote. O sacerdote analisava, olhava se não tinha defeito, se não tinha mancha, se não tinha nada. Então o sacerdote aceitava. E o sacerdote pegava aquele animal, depois que era todo examinado, aquele animal ia ser lavado. Ia ser lavado. Depois de lavado é que ia fazer o sacrifício. Para quê, irmão? Para aquele sangue cobria o pecado do povo, melava o altar, sapicava no povo. Entendeu, meu irmão? Então tem todo um contexto, tem que estudar a Bíblia para poder saber. Então, quando Jesus ele vem para ser batizado por João, Jesus ele não está dando exemplo de batismo a ninguém. Ele tá seguindo o ritual da lei. Ele está obedecendo o cumprimento da lei. Porque Jesus, ele era o cordeiro. E ele, daqui a pouco, ele ia ser sacrificado. Então, João Batista estava lavando o cordeiro. Jesus não tinha pecado e não precisava ser batizado, mas na lei o cordeiro tinha que ser lavado. Jesus era santo, pegou o pecado da humanidade e ficou imundo. Jesus tomou o pecado, ele santificou o povo foi santificado porque ele tirou o pecado e botou nas costas dele, ele carregava o pecado da humanidade. Então Jesus, ele estava em pecado da humanidade, com o pecado da humanidade sobre as suas costas, sem ter pecado, sem cometer pecado. Jesus pegou o pecado do povo, ele pegou aquilo que julgava o povo, que era a lei de Moisés, que tinha 613 mandamentos e julgava. Então Jesus, ele ia ser sacrificado, e para ele ser sacrificado, ele tinha que ser lavado. Então Jesus não está dando exemplo de batismo a ninguém, ele está se lavando porque ele era o cordeiro, ele ia ser morto. Tem um versículo aí, não sei se é lá em Coríntios, ou é lá em Romano, que está dizendo, o nosso cordeiro pascual foi sacrificado por nós. Quando está dizendo nós, não foi por mim, não foi por você, que eu não vivi naquela época, eu não estava debaixo de pecado, eu não vivi sobre a lei. Quando está dizendo nós, o povo da época dele, que estava vivo. Nós já nascemos, a herança foi dada àquele povo. Nós já nascemos com a herança. Nós já nascemos santo, limpo, justificado. É o que vai falar Paulo lá em Romanos capítulo 1, 8, 2 e 1. É o que vai falar lá em Romanos capítulo 5, fomos justificados, né? Capítulo 5, do 1 em diante. É o que vai falar lá em Romanos capítulo 8, do 29 ao 30, aos que ele chamou, ao que ele escolheu, ao que ele predestinou, ao que ele salvou, ao que ele santificou. Lá em Efésios 5, do 26 em diante, que nós fomos lavados pelo lavar regenerador da palavra, que nós somos santos, irrepreensíveis. Quer dizer, aquele povo e tudo isso era para aquele povo da época. Tudo isso
estava naquele povo, mas eles não compreendiam, eles não entendiam. Quando está falando da igreja, a igreja está se falando, a igreja, eles, aquele povo era a igreja. Aquele povo era noiva de Cristo. Antes da cruz era noiva, na cruz foi feito o casamento, foi feita a esposa. A aliança saiu daqui do lado direito e veio para o esquerdo. Promessa, aliança cumprida. Lembra, lá em Marcos 2, do 18, eu acho que é do 18 em diante, o jejum, que Jesus disse, enquanto o noivo está com a noiva, não pode jejuar. O noivo estava presente. Não tinha casamento ainda, o casamento estava sendo preparado. O casamento foi feito na cruz. Os fariseus interrogaram, por que os discípulos de João, os fariseus jejuam, e os de João e os teus não jejuam? Jesus disse, pode os filhos da bolda, os filhos da bolda jejuarem enquanto o noivo está presente? Não pode. O noivo estava presente. Entendeu, meus irmãos? Aí eles usam esses jargões aqui, dizendo que Jesus deu um exemplo, deixou um exemplo. Jesus não deixou exemplo para ninguém, irmão. Jesus não foi exemplo de batismo, não foi exemplo de Jesus, coisa nenhuma. Jesus, ali era um ritual da lei. Ele, como cordeiro, tinha que passar pelas águas. João Batista entendeu, lavou ele, preparando. Daqui a pouco ele ia ser morto. Ó, irmão, o verdadeiro batismo de Deus, da Bíblia, está lá em Romanos, capítulo 6. Olha, Romanos, capítulo 6. Romanos 6, do 1 em diante. Olha. Romanos 6. Olha. Romanos, capítulo 6, olha. Que diremos, pois? Paulo faz uma pergunta. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Olha. Irmão, quem está em pecado, quem está na lei de Moisés, a graça nunca vai abundar, nunca vai chegar ao conhecimento, porque ele vive na lei de Moisés. Ele vive debaixo de Zaqueu. Ele vive na campanha de Daniel, nas covas dos leões. Ele vive na campanha de Ana. Ele vive na mulher da botija de azeite. Ele vive em Golias, o gigante. Ele vive em Daniel. Ó, irmão, eles praticam tudo da lei de Moisés. Eles estão debaixo da lei. Quer dizer, eles se tornam debaixo da lei. Porque não tem, irmão, como eles voltar no tempo lá para a lei de Moisés, mas eles aceitam a doutrina debaixo da lei, como se Jesus ainda vai morrer, como se Jesus ainda vai voltar. Entendeu, irmão? Eles se sentem como se eles, tudo aquilo lá que estão falando, vós, nós, é para eles nos dias de hoje. É como se fosse para eles, é como se eles estivessem naquela época lá. Ó, irmão, Paulo faz uma pergunta, até irônica. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Olha, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele ainda? Ó, irmão, Paulo daqui estava dizendo, irmão, nós estamos mortos para o pecado. Nós estamos mortos para a lei. Nós estamos na graça de Cristo.
Nós temos que praticar o que diz o Novo Testamento. O Novo Testamento não começa lá em Mateus, onde tem aquilo. Esses 4 evangelhos são livros históricos do judaísmo que contam a história de Jesus, do seu nascimento até o ano 70, irmão. Quando acontece muitas coisas aqui. Entendeu? Aqui é um livro histórico do judaísmo que conta a história de Jesus, da sua morte até a sua crucificação, e algumas coisas tem até o dia que ele narra, até o ano 70, que foi quando ele veio e julgou Israel, da era cristã, o ano 70 da era cristã. Aquele povo estava vivo. Quem passou da cruz, quem era nascido da cruz para trás e quem nasceu da cruz para frente. Tudo isso aconteceu naquela época. A graça de Deus começa quando ele ressuscita, ao 3º dia. Ali é a graça de Deus. Ali é o Novo Testamento. Ali começa o Novo Testamento. Aí Paulo, irmão, ironiza aqui. Irmão, de modo nenhum. Como não? Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele ainda, irmão? Irmão, eu pergunto, e a religião de hoje vive em quê, irmão? Em pecado, na lei de Moisés. Olha, Paulo escrevendo, a gente crê que Hebreu foi o apóstolo Paulo, né? Independente que se foi ele ou que não foi, o apóstolo Paulo lá vem escrevendo em Hebreu, né? Exaltando Cristo, o ministério de Cristo, acima da lei de Moisés. Então, lá em Mateus 10, eu acho que é capítulo 10, do versículo 14 em diante, e o versículo 17, Jesus vai comentando lá que com um único sacrifício aperfeiçoou para sempre os que estavam sendo santificados. Quem era que estava sendo santificado? O povo daquela época, que vivia em pecado, que tinha nascido antes da cruz e tinha passado pós-cruz. Jesus disse que pegou o pecado deles, a transgressão deles, e disse que jogou no mar do esquecimento, nas profundezas do mar. E disse que dos pecados, daquele povo daquela época, jamais se lembraria. E o pastor não tem o poder de ir lá no fundo do mar buscar nas fossas das Marianas mesmo? 11, quase 12 mil quilômetros de profundidade. Um tempo desse, um submarino foi lá com as pessoas no fundo do mar. Quando chegou numa certa quantidade, o bicho fez assim. Sugou. A pressão era tão grande que a lata amassou assim, aí, esmagou. Eu não sei como é o nome, mas é sucção. Um negócio quando vai descendo numa pressão muito grande, esmaga de fora para dentro. Uma explosão é de dentro para fora. Houve uma sucção, uma subtração. É de fora para dentro, esmaga. A pressão é tão grande que esmaga. Se você pegar uma garrafa d'água, uma garrafa, tampa ela e vai descendo uma profundidade, ela achata assim todinha a pressão. Entendeu? Aí os pastores, irmão, vão lá e buscam. Jesus não se lembra do pecado. O pastor disse, quem está em pecado, na chamada Santa Ceia, quem está em pecado, vem aqui, que Jesus, vem aqui que eu vou orar por você para Jesus tirar o seu pecado. Misericórdia. Isso é idolatria, irmão. Isso é feitiçaria. Só a graça de Deus. Aí, irmão, eles usam esse jargão. Usa esse jargão aí, que não é verdade. Nos dias de hoje, isso é heresia. Isso foi para o povo judeu. Nós já nascemos santificados, é o que diz Efésios, capítulo 5, versículos 26 e 27 em diante.
Nós somos limpos, a igreja é limpa, sem ruga, sem marca, sem defeito. Hoje, irmão, olha, o que era pecado para o judeu era transgredir a lei. Está lá em João, capítulo 3, versículo 4. O povo pecava, transgredia a lei. Porque o pecado é transgressão da lei. Hoje, nós não temos pecado. Nós temos obra da carne. Está lá em Gálatas. Quando nós cometemos a obra da carne, o que é que acontece com a gente? Transgride a graça. Tristece o Espírito Santo. O Espírito Santo fica triste. Não deixa de ser filho de Deus. Não é para estar errando. Mas quando erra, o Espírito Santo tristece. Você não perde a salvação. Mas vai para a disciplina de papai. Certo, meus irmãos? Então, os irmãos aí, espero que os irmãos tenham compreendido, né? Esses jargões que ele usa, o batismo, né? Aí, irmão, eles inventam que você vai passar pelas águas, para ser lavado pelas águas. Ó, irmão, lá em Efésios está dizendo que nós somos limpos pela lavagem da água, pela palavra. Jesus já tinha dito, vós está limpo pela palavra que vos tenho falado. Quem limpa é a palavra, irmão. Tem nada de batismo. Batismo não limpa. Batismo, algo, irmão, só limpa a sujeira exterior. Você tem uma roupa suja, lava, ela com sabão e água, ela fica limpa. Interior, só quem lava é o Espírito Santo. É a palavra de Deus. Aí, irmão, eles dizem que o velho homem fica na piscina. Irmão, na piscina, na cachoeira, no mar. Aonde é que tem esse versículo na Bíblia, hein, irmão? Me mostra aí, peça seu pastor aí para mostrar aí a você. Pastor, nosso velho homem ficou lá na piscina. Aqui em Romanos, no 6, olha. Aí eu leio aqui o 2, né, olha. Ou não sabei que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, olha. O judeu lá da época, Paulo, nós, quando está falando nós, eles não sabiam. Eles não tinham conhecimento. Quem falou foi o apóstolo Paulo. Hoje eu estou falando a vocês não conhecem. Vocês não conhecem que o verdadeiro batismo foi aqui na morte de Jesus. Aquela morte que ele morreu lá, ele batizou toda a humanidade. De lá para cá, não... Irmão, isso é uma blasfema, batizar as pessoas. É blasfema. É uma blasfema. Porque Cristo não... Batismo não é simbologia de que Jesus deixou para ninguém. E eles ainda dizem que o velho homem ficou na piscina. Isso é uma mentira, isso é idolatria. Mentira é de quem? Quem é o pai da mentira? É o diabo. Pronto. Esses homens que estão aí pregando isso aí é filho do diabo. Foi o que Jesus respondeu para eles lá em João capítulo 8, do versículo 44. Eles diziam, se for o contexto mais para trás, Jesus está tendo um debate com eles, e eles diziam que era filho de Abraão, que o pai dele ele era filho de Deus, era de Deus. E Jesus interroga, quando chega no 44, Jesus disse, olha, o pai de vocês é o diabo, porque ele é homicida, é pai da mentira, desde o princípio ele mentiu, não fala fala do que é seu, não falou como Deus disse. Aquele pai lá, o pai da mentira, está se referindo a Adão, que mentiu lá em Gênesis. Ele foi quem matou toda a humanidade. Ele é o pai da mentira. Como Abraão é o pai da fé, ele é o pai da mentira. Por quê? Porque ele não falou como Deus disse. Aí o escritor, para confundir a mente do povo, lá na serpente no capítulo 3, porque lá em Gênesis 2, do 15 ao 17, Deus dá uma ordem a Adão. E Deus está falando do que ele deveria fazer, o que ele deveria comer lá do jardim. Só que quando Deus falou para Adão, não falou para Eva, falou para Adão. Então lá no capítulo 3, aí aparece uma serpente
que foi o autor que botou ali, foi a astúcia de Adão. Se você ler lá o relato bem devagarzinho, for lendo, você vai entender que a serpente fala para Eva e Eva diz, não, mas não foi assim que Deus disse. Aí a serpente vai, que era Adão, vai e mente. Diz, não, Deus não quer que você coma, porque no dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Deus não falou isso a ele. Deus não falou assim a ele. Por isso que ele é o pai da mentira. Fala daquilo que lhe é próprio. Serpente, o nome serpente, é um adjetivo que dá o direito de mudar a frase. É um adjetivo. Serpente, irmão, não fala com ninguém. Serpente nunca falou com ninguém. Não existe esse negócio de uma serpente falou com fulano, com cicrano, não. Lá foi o autor que botou aquele nome para confundir a mente das pessoas. Não existe serpente. Tem o nome de serpente, mas não existe uma serpente, um ser espiritual, uma coisa que veio e falou com Eva. Era Adão. Ali era Adão. Se você ler Gênesis, do 1, vai lendo, quando Deus criou o homem, começou a criar o homem, você vai ver que a conversa de Deus foi com Adão, só tinha Adão. Depois ele cria a mulher, aí ele não falou a mulher, ele falou a Adão. Adão foi quem falou a mulher. Aí lá na conversa da mulher com a serpente, era Adão, aquilo ali, aquela serpente era Adão, meu amigo. Essa história que os crentes contam, de que o pecado se originou lá nos... Irmão, se lá em Apocalipse está dizendo que no céu não entra pecado, como é que o pecado vai surgir lá no céu? Lê lá a passagem de Ezequiel, onde está falando lá em Ezequiel e Isaías, lá está falando ao rei de Tiro e ao rei de Babilônia. Lê lá desde o primeiro versículo do capítulo, lá onde fala isso. Não lê só aquele trechinho não, de Lúcifer, era um querubim, não lê só aquilo não. Vá lá para o começo do capítulo, para ver se a sentença era o rei de Tiro e o outro o rei de Babilônia. Vá lá para você ver se não era um homem. Aí eles fazem aquela simbologia, aquele arranjo, e aí não vai lá para os versículos e conta, e diz que era um querubim, que era regente do coral. Tudo mentira, irmão. É tudo uma feitiçaria que eles fazem para debriar a sua mente. Com exegese, com exegese, eu chamo heresia, com um monte de mentira. Então, irmão, eles usam esse jargão. Ó, irmão, esse jargão aqui do batismo, irmão, se você pregação para mais de 3 meses, só nisso aqui, só em negócio de batismo, porque batismo, irmão, tem todo um preceito, tem todo um ritual, tem todo um costume, tem toda uma tradição judaica, tem todo um ritual, entendeu, irmão? E a ceia, se for falar da ceia, que eles chamam Santa Ceia, que é a Páscoa, né? Ó, irmão, é pregação para mais de mês. Entendeu? Eu tenho várias pregações que falam aí sobre isso, né? Aí eles usam um jargão de que se você passar pelas águas, seu velho homem ficou lá e quando você desce, o velho homem desceu, né? Aí quando você sobe, aí eles dizem que é uma nova criatura. Outro jargão. Irmão, a Bíblia diz em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que quem está em Cristo já é nova criatura. Olha. Você é nova criatura quando você já está em Cristo. Olha. Tá aqui, olha. 5, 17, olha. Assim que se alguém está em Cristo. Olha, eu vou ler o 16 para os irmãos entenderem. Olha, diz assim. Assim que daqui por diante a ninguém conheceis segundo a carne. E ainda que também
tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não conhecemos deste modo. Olha, o que era conhecer Cristo segundo a carne aqui que Paulo está relatando, irmão? Era andar nos rituais da lei que Jesus tinha que cumprir. Aqueles rituais que Jesus cumpriu. Não era mais para reconhecer Jesus daquela forma, com aqueles rituais de batismo, disso e daquilo que Jesus passou. Os rituais da lei que Jesus estava impedido de fazer muitas coisas. Por quê? Porque ele estava no cumprimento da lei. Ele disse, eu não vim abrogar a lei, eu vim cumpri-la. Jesus, até a morte dele, ele cumpriu a lei. Quando é que é abrogado? Na cruz é abrogada a lei. Ordenança, mandamento, tudo. Dízimo, ceia, Páscoa, batismo, nada disso era para fazer mais. Então, Paulo está falando disso aqui. Ainda que conhecemos Cristo segundo a carne, não conhecemos mais, não praticamos mais o modo de que quando Jesus estava vivo. Por quê? Porque a revelação tinha sido dada ao apóstolo Paulo. Não era para andar mais na lei de Moisés, mas o templo lá em Jerusalém estava-se em pé, o sacerdote lá em Hebreu está falando que se apresentava dia após dia, oferecer os mesmos sacrifícios que nunca pode aperfeiçoar os que tais coisas praticam, porque uma vez praticado jamais teria consciência de pecado. Eles continuavam. Por quê? Porque era o símbolo, era o ritmo maior. Ele estava acostumado naquela lei. Jesus morreu, pronto, mudou a lei. Agora é outro, não é mais desse jeito. Tudo isso que passou para trás, esquece. E como é que eles iam esquecer? Não está os crentes de hoje? Jesus morando dentro deles e o Espírito de Deus, não é o de Jesus. De Jesus morava naquele povo daquela época. Hoje quem mora é o próprio Deus, mora em nós. Romanos capítulo 8, do versículo 9 ao 11. Efésios capítulo 4, versículo acho que 4, do 4 ao 6. Efésios. 1 de Coríntios, capítulo 15, do 26 em diante, ao 28. O próprio Deus mora dentro de nós. E o povo atrás de Jesus aí, buscando no monte, no poço, no rio, na piscina, no monte. Tem uns que vai lá no Monte Everest, fica mais perto de Cristo. Quando chega lá, morre. Congelado. Oh, meu Jesus, misericórdia. Deus tenha misericórdia desse povo. Só a graça de Deus. Ó, irmão, nova criatura, a pessoa está em Cristo. Aí tá aqui, ó. Aí diz assim, ó. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Se você começar a ler Corinto aqui, 2 de Coríntios, o relato, você começa, você vai ver as coisas que eles faziam da lei de Moisés, que não era mais. Paulo está falando que agora é pela fé. Não é mais pelas obras da lei, é pela fé. É por crer. É por confessar. Esse confessar é crer. Eu confesso que eu creio que Jesus me santificou. Isso é real. Eu confesso que Jesus me santificou, me justificou. Eu confesso que Jesus me escolheu antes da fundação do mundo. Eu confesso que Ele me predestinou. Eu confesso que eu sou santo, eu confesso que eu sou puro, eu confesso que eu sou irrepreensível, mas também eu confesso que cometo obra da carne, transgrido a graça de Deus, entristece o Espírito Santo, porque eu estou no corpo de carne, eu sou suscetível a errar. Não sou pecador. Pecador é aquele que vive em pecado, é aquele que vive na lei de Moisés, se sentindo pecador, miserável, o pó da terra, o verme de Jacó, um desgraçado, um desigrejado. É esse. Esse é o povo que vive debaixo da lei de Moisés, na desgraça. Está lá em Gálatas 10, todo aquele que tenta se justificar na lei de Moisés, é maldito. Vive debaixo de maldição.
Ele tenta se justificar pelos méritos dele, pelas campanhas, pelos sacrifícios, pelas obrigações da lei de Moisés. Está perdido. Ó, irmão. Olha aqui como não depende nem de mim nem de você. Olha, os jargões dele. Não depende nem de mim nem de você. Olha. Romanos 9,16, olha. Romanos 9,16. Assim, pois, isto não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar de quem se compadece ou de misericórdia. Olha, irmão, depende de quem corre, de quem quer, não. Não é porque eu quero ser filho de Deus que eu sou. Eu sou porque eu sou filho de Deus porque Ele me escolheu. Eu sou filho de Deus porque Ele me chamou. Eu sou filho de Deus porque Ele me predestinou. Aí eu confesso isso. Eu confesso diante dos homens. Eu confesso que Ele me justificou. Eu confesso que eu sou filho de Deus. Eu confesso que eu faço parte da igreja de Cristo. Que eu sou um filho de Deus. Eu confesso que Deus é quem está reinando hoje na minha vida, não é Jesus. Jesus foi para o povo do judeu, da época dele. Eu confesso que Jesus subiu ao céu, entregou o reino ao Pai. O Pai hoje é quem reina em mim. Eu reconheço que foi através dele. Eu passei, nós compreendemos, entendemos que tudo que ele fez lá, nós aceitamos, porque foi um ritual da lei. Paulo ele escreve, o apóstolo Paulo, olha aqui, irmão, eu vou ler aqui uma coisinha para vocês entenderem. O apóstolo Paulo, quando escreve, ele fala lá em Efésios, no capítulo 3, do 4 ao 6, ele fala que quando nós lermos, quando ele fala nós, ele vai falar daquele povo judeu e está falando também das gerações futuras. Né? Que quando eles lê, as pessoas lessem, pegassem a Bíblia e lessem, podia compreender o discernimento que ele teve de Cristo. Então, irmão, a revelação Deus deu ao apóstolo Paulo. Jesus deu ao apóstolo Paulo. Então, Jesus não vai dar revelação a mim e a você. É quando eu leio, poder escrafunchar o texto, o contexto, ler a Bíblia, nós poder compreender o discernimento do que do que Cristo estava falando a Paulo, e nós poder entender o que aquele pessoal passou e o que aquele pessoal fez que desagradou a Cristo, o que eles fez que agradava a Cristo. Então nós podemos ter o discernimento, a compreensão, o entendimento hoje. Hoje nós temos um entendimento, nós compreendemos, nós aceitamos, nós confessamos. Certo, irmão? Então o apóstolo, olha, quando lê a Bíblia, tem que respeitar a conjugação verbal, o evangélico ou os crentes não seguem a Cristo. O cristão segue a Cristo. O evangélico segue a rituais, a dogmas e convenções e estatutos religiosos. Ele segue o pastor e as suas tradições e doutrinas pastorais que o homem criou. O cristão segue a sã doutrina, e o evangelho da graça revelado ao apóstolo Paulo, respeitando o contexto
histórico, a ação verbal e o contexto cultural olhando o emprego do verbo de tempo passado e do futuro. Então, irmão, quando lê a Bíblia, tem que fazer a conjugação verbal de tempo, de passado, de futuro, estudar a tradição, a cultura da época, entendeu? Tem que fazer tudo isso aí. Irmão, a mensagem ficou grande. Vocês estudem os versículos que eu falei aí. Todas as passagens que eu citei, vocês vão atrás. Aí vocês estudem, que aí vocês vão compreender. Né, irmão? Paulo escrevendo lá em Romanos capítulo 1 e 2, ele está dizendo que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando ele diz agora, olha, agora. Paulo é o autor. Paulo está escrevendo para aqueles irmãos agora, na época deles. Não existia mais, por quê? Porque Cristo tinha morrido. Cristo tinha tirado o pecado. Cristo tinha abolido a lei. Agora era uma nova lei. Tá certo, meus irmãos? Deixo a graça e a paz em nome de nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, através de Cristo Jesus, o Filho de Deus, que está à direita do Pai Todo-Poderoso, o Espírito dele está. Ele é o próprio Deus, ele e o Pai é um. Está sentado no trono da glória e dentro da gente reinando em vida. Romanos 5,17. Deixa a graça e a paz, que Deus continue nos protegendo em nome de nosso Deus, Criador do céu e da terra. Amém. Irmão, compartilhe, estude, vê se o que eu estou falando é real. Estude, busque. Amém. Compartilhe, dá um like, dá um joinha, faça seu comentário. Amém.